depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos internautas, ouvintes da nossa rádio e TV Chico Xavier. Eu sou Emmanuel Benevides e esse é mais um programa Poesia e Espiritismo que estamos iniciando. Pedindo licença a você para adentrar em vossas casas, acompanhá-lo no seu ambiente de trabalho ou no seu automóvel, aonde quer que você esteja, nos diferentes recantos deste planeta. Programa Poesia e Espiritismo, que traz sempre uma mensagem, uma poesia, que possa nos fazermos uma reflexão juntos sobre o sentido da vida, sobre o nosso sentido de viver. Que esta semana que estamos nos encontrando, esteja sendo uma semana abençoada para cada um de nós, para você, para a sua família e para todos que nos acompanham. Eu trouxe uma poesia hoje aqui, uma mensagem que se chama Oração de Chico Xavier. E ela vai falar muito da questão da perseverança e do otimismo que a gente precisa para viver, no que acreditar, não desistir, não se desestimular. E a mensagem diz assim: que eu continue a acreditar no outro, mesmo sabendo que alguns valores tão estranhos ainda permeiam a humanidade. Que eu continue otimista, mesmo sabendo que o futuro que nos espera nem sempre é tão alegre. Que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles vão indo embora de nossas vidas. Que eu realmente tenha sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender e utilizar essa ajuda. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem os meus olhos. Que eu realmente tenha a minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Que eu atenda sempre mais à minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico eu posso. Que eu pratique mais o sentimento de justiça, mesmo em meio à turbulência dos interesses. Que eu manifeste amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. E acima de tudo, que eu lembre sempre de todos nós, que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós. Que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Meus queridos irmãos, amigos, telespectadores, espíritas ou não espíritas, que nos acompanham neste programa Poesia e Espiritismo. Quero dizer para vocês que a arte da perseverança e do otimismo, o exercício da perseverança e do otimismo não é uma tarefa fácil, nem mesmo por nós que somos espíritas, porque estamos sempre caindo em algumas tentações. E a palavra-chave hoje se chama acreditar. Acreditar em tudo aquilo que nós muitas vezes achamos difícil. E que é nesse sentido que estamos praticando uma
caridade espiritual uns com os outros, acreditar no outro. Nós sabemos da difícil tarefa que é acreditar no outro nos dias de hoje, pela perca dos valores, pelos estranhos valores que permeiam a humanidade nos dias de hoje. A própria falta de humanidade é um dos valores que a humanidade tem perdido ao longo do tempo. O cuidado uns com os outros, o cuidado com a sua família, com seus filhos, com aqueles que permeiam os seus lares e que foram colocados ali especificamente para que você tivesse a experiência, a prova, a expiação necessária que você precisava nessa nova reencarnação. Que ninguém está ali ao seu lado por acaso. As pessoas que estão ao seu lado, na sua residência, no seu lar, dentro do seu seio familiar, foram escolhidas especificamente para que possamos passar por provas difíceis, muitas vezes, ao lado deles. O otimismo de muitas vezes, olhar para o futuro com alegria. Apesar das turbulências da vida, acreditar e olhar para um futuro melhor com alegria. E saber que nada se passa nesse mundo, não se passa nesse mundo, que não tenha a permissão divina, que não tenha a permissão de Deus. Deus sabe todas as coisas, todos os nossos sentimentos. Acreditar na vontade de viver. Cada vez mais a gente tem muitas pessoas perdendo a vontade de viver. Neste corre-corre da vida, nessas turbulências da vida, nessas cobranças que nós temos pelo materialismo, o acesso às redes sociais, que estão cada dia mais trazendo novas informações, nos faz muitas vezes perder a nossa paz espiritual. Quem já conviveu no interior sabe muito bem do que eu estou falando. A paz que reinava, que hoje está um pouco mais difícil, nas cidades de interior, nos lugares de interior, na zona rural, pela calma, pela paciência, pelo muitas vezes o não ter o que fazer. À noite com um descanso mais tranquilo, o trabalho na roça, que levava o homem muitas vezes a voltar para casa e ter um momento de encontro em família. E aquilo era um momento de educação familiar, coisa que muitas vezes a gente está perdendo no mundo de hoje, pelo acesso à TV, pelo acesso à internet, e que as pessoas muitas vezes sentam numa mesa até na hora da refeição e cada um com seu aparelho móvel celular, falando com pessoas que estão distante delas. E aquelas que estão ao seu lado estão precisando de um olhar, de uma palavra, de um abraço, estão sendo deixadas esquecidas. A mesa da casa, que deveria ser um momento de local de reunião, o escritório da família, está muitas vezes sendo deixado de lado. E nessa vontade de viver, que nós temos também a vontade de ter novos amigos, grandes amigos, mesmo sabendo das voltas que o mundo dá, e mesmo sabendo que as pessoas vão nos ferir, e que nós vamos ferir as pessoas, porque nós somos humanos, passivos de erros. Mas não podemos perder a oportunidade de ter bons e grandes amigos. Que tenhamos sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, de sentir, de entender e até mesmo de utilizar essa nossa ajuda. Mas aí já não é mais um grande problema seu, meu caro amigo, meu caro irmão. Aí já é uma responsabilidade assumida por quem recebeu a ajuda, por quem recebeu a sua ajuda. Dai com a mão que a outra não veja. Fazer a tua parte. Esse foi o grande ensinamento do Cristo.
que aprendemos também a manter o equilíbrio, sabendo que as coisas que vejo no mundo escurecem muitas vezes os meus olhos e que nós somos muitas vezes colocados à prova. Lembra daquela típica frase? Se conhece o bom espírita, não é bem na casa espírita, e sim no dia a dia dele. Então estendo mais ainda, se conhece o grande cristão, não é dentro do templo religioso, mas no dia a dia dele, aonde ele vai pegar os ensinamentos que está recebendo ou tentando repassar nas suas pregações, nas palestras, no dia a dia, lá na vida cotidiana, aonde eu vou conseguir manter o meu equilíbrio. E na hora que eu perder, eu saber entender que posso retomar e reequilibrar a minha vida. Que realmente eu tenha muita garra para viver, apesar das derrotas, apesar das perdas, mas eu tenho a garra de viver cada dia mais, perseverança pela vida. Que eu atenda sempre a minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico eu posso, e que eu pratique sendo mais fervoroso o senso de justiça, esse sentimento de justiça, apesar das turbulências, mas que eu saiba exercer essa justiça divina, essa justiça que eu aprendi. Olhar para o outro com aquele sentimento de que aqui onde estamos reencarnados, nós não estamos numa condição de fazer julgamentos de ninguém, mas que pedir encarecidamente a espiritualidade, a Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo na sua divina bondade, que olhe com bons olhos para aquele nosso irmão que ainda não aprendeu, que ainda está cometendo erro. De que maneira eu vou poder ajudar, de que maneira eu vou poder acompanhá-lo? Acompanhando uma série que está passando na Netflix, nos últimos dias, um fato me chamou a atenção. Um rapaz que pagou 12 anos de pena numa penitenciária resolveu fazer um documentário visitando as penitenciárias mais difíceis de convivência no mundo inteiro. E uma delas, na Croácia, me chamou muita atenção. Ele ficou impressionado com a condição onde os apenados são acolhidos. São verdadeiros apartamentos, mobiliados, equipados. E ele perguntou, e a educação que ele encontrou junto com os carcereiros que tomam conta daquele lugar. E ele perguntou a um dos carcereiros de lá, por que tanta educação? Por que o cuidado com aquelas pessoas que vão ali pagar a pena? E a resposta do carcereiro me chamou muita atenção. Ele disse, o simples fato deles estarem aqui já estão pagando a justiça, estão pagando a sua pena. Se eu fazer de cada dia deles uma pena maior, sacrificando eles, a pena deles só tem a aumentar. Então o simples fato dele estar trancafiado numa cela, sem a convivência natural que nós estamos, para ele já é uma pena. E ele disse, se eu dificultar a vida dessas pessoas, como é que eu vou resgatar a vida de um homem que cometeu uma injustiça? Se Deus, na sua divina bondade, não nos desse a oportunidade de ver que a nossa prova não foi concluída e a gente possamos voltar aqui para refazer ela, se nós soubéssemos o quanto isso é importante, a gente daria a mão e o perdão, muitas vezes, aos nossos irmãos que erram conosco. Mas o nosso orgulho não nos deixa muitas vezes fazer isso. Então que pensamos também nesse modo de praticar a justiça uns com os outros. E que eu manifeste o mais importante disso tudo, amor pela minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito mais para manter a sua harmonia. Mas que eu possa praticar o amor junto à minha família, apesar das discussões,
das divergências, das contendas, mas não existe coletividade, não existe união se não houver conflito. É o conflito que muitas vezes faz a gente repensar sobre o senso de união. Então que o conflito existe, mas existe também um senso de podermos praticar a justiça e chegarmos a um denominador comum que faça bem a ambos os lados. E que eu tenha sempre, e que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte de uma maravilhosa harmonia chamada vida, criada por um ser superior, por Deus, e não foi por nós. Porque se nós não somos os criadores da vida, e muitas vezes queremos ser aquele que tira a vida, imagine se nós tivéssemos a responsabilidade de ter criado. Com o nosso orgulho, como a gente não ia praticar ela? Então, meus irmãos, que fique essa mensagem de otimismo e de perseverança pela vida, com essa mensagem do nosso irmão Chico Xavier, que deixa esse grande exemplo de perseverança, de amor e de persistência para que tenhamos uma vida melhor. Que sejamos otimistas com a nossa vida e com a vida do nosso irmão, responsável pela nossa vida e responsável também pela vida dos nossos irmãos. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Os nossos programas, só relembrando a vocês, podem ser revistos através do Facebook, do YouTube, através do Mamox Max Club. E o que nós podemos pedir é que cada um de vocês possam divulgar cada vez mais essa mensagem divina, que possa chegar a outros corações, que possa amenizar a dor de outras pessoas, que possa melhorar o sentimento de viver, de amor pela vida por cada um. Eu sou Emmanuel Benevides e esse foi mais um programa Poesia e Espiritismo. Fique com Deus e até a próxima semana. Assim